Oi meninas, tudo bom? O tema de hoje é a tireoide, uma glândula em forma de borboleta que fica localizada na parte anterior do pescoço, logo abaixo da região conhecida como pomo de Adão. É fundamental que essa glândula esteja em perfeito estado de funcionamento para garantir o equilíbrio do metabolismo do organismo. Comparada a outros órgãos do corpo, é relativamente pequena. É responsável pela produção dos hormônios T3 e T4 que atuam em todos os sistemas do nosso organismo. Amiga, obrigada pelo seu caderno. Ai, minha unha quebrou de novo, Ai, eu não aguento desculpa. mais. Minha unha quebrando, o cabelo caindo. Nossa, que estranho. Aqui ficou carbono alfa, o grupo básico nitrogenado, o hidrogênio. Tá. Vou colocar na blusa que eu tô morrendo de frio. Nossa, mas você tá doente? Você tá com... Eu não tô doente, mas tô assim já faz um tempo já. Nossa, que estranho. Você deveria ir ao médico pra ver isso. Para falar da tireoide, vamos começar do mar. Mas como assim do mar? Bom, o mar é a principal fonte de obtenção do elemento iodo. Por ele ser essencial à vida, ele foi incorporado à alimentação, como por exemplo o sal de cozinha. Ao ingerir o iodo, este será absorvido e liberado na corrente sanguínea, onde já está em forma de iodeto, chegando assim na tireoide. Chegando na tireoide, o iodo é bombeado para dentro da célula folicular por meio de uma bomba de iodeto chamada NIS, cotransportadora de sódio. Nela, o iodeto e a tireoglobulina são transportados para o coloide por meio da proteína transportadora chamada pendrina. No homem do coloide, o iodeto é oxidado em iodo. Lá, o iodo irá se ligar a resíduos de tirosina. O acoplamento de uma molécula de iodo com um resíduo de tirosina forma o MIT, e de duas moléculas de iodo com um resíduo de tirosina forma o DIT. Um DIT e um MIT se unem formando a triiodotironina, mais conhecida como T3. E o acoplamento de um DIT com outro DIT forma a tiroxina, mais conhecida como T4. Eles irão continuar unidos à tireoglobulina até que sejam liberados por meio da exocitose. Então, chegarão ao sangue por meio de proteínas carreadoras. Os hormônios tiroidianos apresentam interações intermoleculares que resultam em uma molécula hidrofóbica. Como podemos ver, as regiões que estão sendo circuladas em azul são regiões que fazem uma interação chamada ligação de hidrogênio. Importante ressaltar que a hidroxila é capaz de fazer uma interação chamada íon dipolo. Já as regiões que estão sendo circuladas em verde, que são as regiões das cadeias de hidrocarboneto com iodo, são regiões que fazem interações de Van der Waals. Essa interação de Van der Waals é extremamente hidrofóbica. Ela que vai conferir o caráter hidrofóbico à molécula, que faz com que ela seja transportada por proteínas carreadoras. Bom, as regiões que fazem ligação de hidrogênio, elas podem ser tanto doadoras quanto aceptoras dessa ligação. A hidroxila, a amina e o ácido carboxílico podem atuar tanto quanto doadores como aceptores. Já o éter atua apenas como aceptor da ligação de hidrogênio. O hipotálamo produz o hormônio TRH, que é transportado para a hipófise anterior pelo sangue através do eixo hipotálamo hipofisário, onde ele vai se ligar a receptores que estimulam a produção do hormônio TSH. Esse hormônio ele vai estimular a célula folicular da tireoide quando interage com os receptores de TSH localizados na membrana externa do folículo tiroidiano, regulando a síntese e a secreção dos hormônios tiroidianos. Para que a síntese e a secreção dos hormônios tiroidianos ocorram, é necessária a existência da tríade da alça de feedback negativa, que consiste na regulação do TSH pelo TRH. Quando há um excesso de T3 e T4, os hormônios tiroidianos vão inibir a produção de TRH lá no hipotálamo e a produção de TSH na hipófise anterior. E quando está em pequenas quantidades, a produção vai ser estimulada. Nos tecidos periféricos, principalmente no fígado e nos músculos, o T4 vai ser transformado em T3 aos poucos pela ação da deiodinase, qual irá fazer uma desiodação do T4.
Mas você deve estar se perguntando, mas para que esses hormônios servem? Os hormônios tiroidianos, eles agem por meio de receptores nucleares, onde o T3 tem maior afinidade com esses receptores. Esses hormônios eles vão estimular o metabolismo energético, aumentando a expressão de genes que codificam enzimas chaves catabólicas. Na parte não metabólica, o T3 incentiva o gene da proteína GH, que faz com que ela seja sintetizada. Esta, por sua vez, atua diretamente no crescimento. O hormônio influencia nos receptores beta-adrenérgicos do coração, alterando a velocidade de contração do miocárdio. Na parte metabólica, os hormônios tireoidianos aceleram a diferenciação dos pré-adipócitos em adipócitos, intensificam a lipólise no tecido adiposo, a qual consiste na ação da lipase sobre o triglicerol, que irá formar o glicerol e os ácidos graxos, os quais são capazes de produzir energia. Regulam a síntese de colesterol, aumentam o número de receptores LDL na superfície das células e intensificam o metabolismo de colesterol, que é o ponto de partida dos ácidos biliares, vitamina D e hormônios esteroides. T3 e T4 participam ativamente da proteólise, a qual consiste na degradação, realizada pela via de ubiquitina-proteossoma, que é o principal mecanismo para o catabolismo de proteínas no citosol. O efeito termogênico dos hormônios tiroidianos resulta na síntese das proteínas, que resulta no crescimento normal do indivíduo. O T3, por meio da transcrição das enzimas fosfenolpiruvato, carboxinase e glicose 6-fosfatase, promovem a gliconeogênese, potencializam a ação da insulina, promovendo a glicólise, a qual irá gerar ATP, estimulando a expressão e a disponibilidade das proteínas transportadoras de glicose na superfície celular. Aumentam a taxa de absorção intestinal e a entrada da glicose nos diferentes tecidos. Pode entrar. Que posso te ajudar? Bom, eu tô com muita fraqueza muscular, meu cabelo tá caindo muito, minha unha tá toda quebradiça, eu tô sentindo muito frio. Como anda a sua menstruação? Ela não tá vindo todo mês, um mês vem, o outro não. Tá bom. Bom, eu vou pedir pra você fazer um exame de sangue, que vai medir seus hormônios e os seus anticorpos, tá bom? Aí depois que você fizer, você volta aqui pra gente ver o resultado. Tá bom, obrigada. Imagina. Pode entrar. Oi, boa tarde. Eu trouxe o resultado dos meus exames. Então, pelos seus exames, está dando que você tem uma tireoidite de Hashimoto, que essa tireoidite vai fabricar anticorpos do tipo TPO e antitireoglobulina, que esses anticorpos vão até a tireoide e vão inibir a produção dos hormônios tireoidianos, que é o T3 e T4, fazendo assim você tem uma escassez desses hormônios. E isso leva você a ter um quadro de hipotireoidismo. Ah, minha amiga tem hipertireoidismo, é a mesma coisa? Não, hipertireoidismo é quando você tem um aumento de T3 e T4, quando eles estão produzindo muito mais do que o normal. Ah, mas o que é isso? O hipertireoidismo é uma alta produção de T3 e T4. Esse aumento acelera o metabolismo em vários sistemas, causando sintomas como taquicardia, ansiedade, exoftalmia. O corpo começa a usar reservas de gordura para gerar energia
para suprir a demanda do metabolismo acelerado, causando uma redução de peso, um inchaço na garganta e etc. O hipotireoidismo é uma queda na produção de T3 e T4. Ela costuma ser associada a ganho de peso, diminuição na frequência cardíaca, que gera uma insuficiência cardíaca, falha nas filtragens do rim, intestino lento, prejudica o crescimento, deficiência intelectual e etc. O hipotireoidismo pode ser diagnosticado em recém-nascidos por meio de um teste, chamado teste do pezinho, que pode detectar o mau funcionamento da glândula. A causa mais frequente é a síndrome de Hashimoto. Agora entendi melhor, mas tem alguma cura? Então, não existe uma cura, mas você vai ter que tomar um comprimido pro resto da sua vida, que nesse comprimido vai repor todos os seus hormônios tiroidianos. Bom, podemos concluir então que T3 e T4 são extremamente importantes para regular o metabolismo e manter a homeostasia do organismo. A sua falta causa o hipotireoidismo e o seu excesso o hipertireoidismo, sendo necessário, em ambos os casos, o uso de medicamentos para elevar ou diminuir a presença desses hormônios, tendo em vista a sua importância no nosso corpo.